Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz do amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Meus irmãos, hoje é quarta-feira, dia 15 de julho de 2020. O Evangelho de hoje é de São Mateus, capítulo 11, versículo do 25 ao 27. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque foi assim do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele que a quem o Filho quiser revelar. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos traz essa exultação de Jesus, esse louvor, esse agradecimento, essa intimidade de Jesus com Deus, dando graças a Deus, porque Deus escondeu dos sábios, dos entendidos e revelou os mistérios do reino de Deus aos pequeninos, aos ignorantes, aos puros de coração. Nós devemos ver aqui esse grau de intimidade que Jesus tem com Deus, que é revelado, que Jesus vai dizer que ninguém conhece o Pai, que ninguém conhece o Pai senão o Filho, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e a quem o Filho quiser revelar. É a graça de Deus abundante. Por que Jesus fala isso? No tempo de Jesus, as pessoas sábias, as pessoas entendidas, os mestres da lei, os sumos sacerdotes, os levitas, os fariseus, aquelas pessoas que viviam no templo, as pessoas que tinham o poder de ali interpretar as Escrituras, a Torá, o Antigo Testamento, mas quando vem o Messias, os seus corações duros não aceitam a graça de Deus ter enviado o seu Filho Jesus. Não é esse Messias que os judeus esperavam, não é esse Cristo que eles ansiavam de libertar o povo judeu do jugo do Império Romano, e se fecharam para a graça de Deus, se fecharam para o amor de Deus, mesmo Jesus fazendo várias manifestações, vários milagres, vários prodígios que só poderiam revelar que Jesus é o Filho de Deus. Mesmo assim, blasfemaram contra Jesus, dizendo que aquilo que Jesus fazia era pelo chefe dos demônios, por Beelzebul. Era mais fácil acreditar que Jesus tinha parte com o demônio do que acreditar que a graça de Deus habitou no meio de nós. Por isso que a graça de Deus não foi revelada para esses homens. Jesus sabe disso. Não foi, eles achavam que sabiam que era o Messias, que hora que o Messias ia chegar, que jeito que o Messias chegaria. Esse Messias enviado por Deus não servia. Esse Cristo, esse Filho de Deus, não era aqueles que eles esperavam. E aí o que fizeram? Mataram o Filho de Deus. Seu coração se fechou tanto que precisavam calar a voz do Cristo. Precisavam calar a voz de Deus. Por isso que a graça foi revelada aos pescadores, aos humildes, aos pecadores, que reconheceram em Jesus verdadeiramente que Ele era o Filho de Deus. Eles não tinham nada, só tinham a graça de Deus, a esperança nesse Jesus maravilhoso que se manifestava ali no meio deles com tantos milagres inexplicáveis, quantas expulsões de demônios, quantas curas, quantas ressurreições.
Lembramos da filha de Jairo, de Lázaro. Quantos milagres inexplicáveis! E a graça se abriu para os pequenos, para os humildes, que acolheram a palavra de Deus, acolheram esse Filho de Deus enviado, a qual Deus permitiu a Jesus revelar. Essa é a graça da anunciação. Por isso que depois de Jesus se cessaram os profetas antecederam a Jesus para anunciar que viria o Messias, o Filho de Deus. O último profeta foi João Batista, que é aquele que anunciou que ali estava o Cordeiro de Deus que tirava o pecado do mundo, que ele não era nem digno de desamarrar as sandálias. Então, meus irmãos, a graça de Jesus, depois de Jesus, do ministério de Jesus, nada mais precisa ser revelado. Se você quer saber o que é o reino de Deus, quem é Deus, como é o reino de Deus, ouça as palavras de Jesus. Tenha humildade para escutar a palavra de Deus. Deixe a palavra de Deus tocar o seu coração. Deixe a palavra de Deus transformar a sua vida. Jesus é o próprio Deus que se revelou para cada um de nós. Como nós também estamos muitas vezes querendo que, como os fariseus, novas revelações, tudo já foi revelado. Jesus já disse tudo. E nós sejamos como Messias, como filhos de Deus, mansos e humildes de coração, para acolher essa palavra reveladora da graça, do amor, da bondade e da misericórdia de Deus, que o próprio Deus enviou o seu Filho para revelar a cada um de nós que abre seu coração para a palavra de Deus permanecer. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês e que Deus nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.